Domingo passado, eu falei sobre dois assuntos muito diferentes de assuntos que normalmente a gente ministra no altar. Vocês se lembram quais assuntos? Eu falei sobre baralho, mas falei também sobre os jogos eletrônicos, os jogos Bet, o Tigrinho e tudo que envolve isso daí. Para alguns, irmãos, isso é um negócio assim tão engraçado. Para outros, é a mais profunda ferida do momento. Brigas em família, apostas e para alguns o vício. E se alguém aqui entre nós, ainda que você não tenha vindo domingo passado, se alguém entre nós, se você sabe na sua casa, seu marido está envolvido com vício de jogo, eu estou pedindo que você venha conversar comigo. Algum familiar seu está envolvido em dívidas de jogo, venha conversar comigo. Mais do que isso, não leve isso como assim, ele que se vire, eu já tentei. Não, é um assunto importante para ser colocado no altar do Senhor, porque uma das estratégias que o diabo está usando nesse tempo, não só no Brasil, mas de uma forma muito específica no Brasil, é escravizar as pessoas com um mundo de coisas que parece não ter nada a ver. E que lá na frente, inúmeras vezes, ficam irreversíveis, danos perenes. Talvez não sejam essas duas questões na sua vida, talvez seja outra questão grave, crônica, ou que de uma hora para outra surpreendeu vocês. Não espera passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, sem você buscar respostas específicas de Deus com prioridade, irmão. Não espera. Não espere que uma hora as coisas resolvem, a uma hora isso muda. Não espere. Aquilo que não é do reino de Deus na sua vida, na sua família, ponha em prioridade e peça ao Senhor: Senhor, eu quero que entre o teu reino nesses assuntos e haja transformação. Às vezes são até assuntos mais corriqueiros, que na sociedade a gente já tomou como sendo normais. Às vezes é o adolescente, às vezes é a questão da escola, às vezes é a questão da prova, o ano que vai indo embora e a criança está mal nas notas, e a gente vai levando, vai deixando, põe isso como prioridade diante do Senhor. Traga isso para o culto de oração terça-feira. Compartilhe com os irmãos, os líderes que estão aqui. Eu vim orar por esse motivo aqui. Nós vamos ter cobertura de oração por questões que são graves, por mais que pareçam normais na nossa vida cotidiana. Questões que são pontuais no mundo espiritual e são estratégicas. E a vida da igreja envolve o cuidado do corpo de Cristo com as famílias, com as pessoas, em todos esses assuntos. Você é o responsável, você é que conduz a sua vida, você é que toma decisões, mas a palavra, por meio da igreja, traz luz. Então, é da natureza pastoral que na igreja você ouça assuntos que precisam ser cuidados na sua história, na sua vida. E alguns deles são difíceis de serem identificados, como, por exemplo, as prioridades do uso do tempo e dos recursos, que parecem ser apenas uma decisão pessoal. Ninguém se mete na minha vida. Sou eu que penso assim, sou eu que acho assim. E, de repente, nas prioridades do tempo e do uso de recursos na sua vida, o Senhor não está podendo agir.
E aí você vive uma série de outras questões que nem parecem ser conexas, mas que são problemas em casa, e algumas delas podem dizer respeito à vida eterna. Então é importante nós vivermos a vida do corpo de Cristo como família, na interdependência, no pequeno grupo, na oração, no compartilhar uns com os outros, no pedir oração, no pedir e ouvir conselhos da palavra. Isso é de extrema importância na vida comunitária de uma igreja local. É mais do que você vir aqui e assistir um culto. É mais do que nós produzirmos aqui com o Ministério do Louvor ou com uma mensagem, algo que te ofereça um recurso, que te ofereça um entretenimento. Não, a vida do corpo de Cristo é uma vida que exige renúncia, interdependência, vínculos. E nós temos irmãos aqui que já deveriam ter compartilhado coisas e não compartilham. Vão levando. Depois, em algum momento, não tenha dúvida, isso vai chegar a nós. Ou alguém surtou, ou alguém sumiu, ou alguém está passando dificuldades graves no seu casamento, ou com filhos, ou com finanças, só porque não cuidou a tempo. Ontem eu estava andando em algum lugar ali, na saída da BR-040, e lá no morro, atrás de umas construções, tem um pequeno veio, a chuva bate e está erodindo todo o morro. E ainda está um filete fininho. Quando eu olhei aquilo no alto da montanha, eu falei assim, gente, esse era o tempo de alguém ir lá e consertar. É só fazer a contenção e talvez criar toda a estrutura para a água que desce. Mas se deixar para o ano que vem, se passar as chuvas, isso veio em um segundo na minha cabeça, vai abrir um rombo que talvez destrua todas essas construções, fique caro de um jeito, quem sabe corre risco, vidas ali. É só a gente ir na origem, enquanto parece pequeno, e trazer os recursos do reino de Deus, para que lá na frente não se torne um grande buraco, um problema grave. E uma vez que é da natureza pastoral cuidar de algumas coisas, eu separei mais duas coisas para trazer hoje. E que você vai considerar também. Primeiro, é uma instrução que vale para homens e vale para mulheres, embora geralmente é mais evidenciado com as mulheres. Cuide da roupa que você usa. Escolha para você e para suas filhas e para os seus filhos roupas que não expõem o corpo. Não há nenhuma necessidade de você ou sua filha ou alguém da sua casa que você pode cuidar, mostrar o corpo todo. Alguns mostram o corpo todo, aqui as costas inteiras. Às vezes mostra aquilo que não precisava estar mostrando, da barriga, dos seios, das pernas. Por que isso? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Decida, desde criança, ensinar suas meninas, seus meninos. E eu disse, às vezes fica mais evidenciado com a mulher, porque a mulher tem roupas que normalmente podem expor mais o corpo, mas o homem também, mesmo com um jeans e uma camiseta, que é o mais comum de usar, cuide para que nós tenhamos o nosso corpo dedicado ao Espírito Santo. É diferente de proibir. É diferente da igreja ter regras. É o entendimento. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo das mulheres, o corpo dos homens é templo do Espírito Santo. E a moda vai sempre trabalhar para expor o corpo, de tal forma que a sensualidade se torne um elemento comum entre nós. E sensualidade é um elemento das trevas. Não existe nenhum desdobramento positivo de sensualidade. Só desdobramentos de pecado e trevas. Então é extremamente importante que você cuide disso com sua família. Último assunto.
Em qualquer comunidade, é comum nós ouvirmos falar de panelinhas. Em qualquer comunidade. Você vai ouvir falar disso no seu ambiente de trabalho, você vai ouvir falar isso na sua vizinhança, você vai ouvir falar disso na sua família, você vai ouvir falar disso na escola, na faculdade, em todo lugar do ambiente de relacionamentos sociais, nós vamos identificar uma questão que às vezes se torna evidente demais e que chamamos de panelinhas. E é verdade, as panelinhas existem. Primeiro, elas existem por uma força natural, orgânica, da organização social. Não tem como. No final das contas, os que gostam de azul vão se encontrar mais. Os que gostam de baixo vão se encontrar mais. Os que gostam de alto vão se encontrar mais. Eu estou dando genericamente, às vezes alguém não está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu estou dando genericamente sugestões de como determinados elementos simples. Eu gosto de macarrão. Os que gostam de macarrão tendem a se encontrar. Os que gostam de carro azul tendem a se encontrar. Existem N motivos, e na maioria das vezes eles estão invisíveis, que fazem com que um determinado grupo de pessoas se ajunte e promova juntos. Idade, às vezes, é o motivo pelo qual uma turma se encontra. Às vezes, é qualquer outra necessidade em comum. Então, você vai ver certas mães novatas, com 1 ou 2 filhos, crianças, você vai ver, elas tendem a se encontrar. Então, existem panelinhas que são formadas num contexto social que são compreensíveis. Algumas nem têm um elemento comum assim, mas se formam naturalmente por interesses, afinidades. O jeito de ser, o tipo de conversa. E saber lidar com isso é extremamente importante, porque então eu não me sinto rebaixado, excluído. Eu só identifico, existem grupos, existem panelinhas em todo o contexto social. Algumas panelinhas realmente não são positivas. São de pessoas que nem percebem ou percebem e excluem os demais. E não precisava excluir. Isso acontece em todas as realidades sociais, inclusive dentro da igreja. Infelizmente acontece, mas nós podemos aprender a lidar com isso. E se alguém aqui, algum de vocês, em algum momento se sentiu excluído de algum pequeno grupo, primeiro eu peço, nos perdoe por isso. Segundo, eu peço que compreenda a natureza orgânica de pequenos grupos que se formam por N motivos, ou às vezes se formam por motivos não tão louváveis. Às vezes é egoísmo mesmo, mas se forma porque é da nossa natureza. Compreenda isso, nos perdoe por isso. Terceiro, seja alguém decidido a ir para cima dessas nuvens escuras. Eu me senti excluído, então não sou eu que vou evidenciar esse meu sentimento, pelo contrário, eu vou superar esse meu sentimento. Em algum lugar, eu também vou encontrar um pequeno grupo do qual eu faço parte. E se eu fui realmente excluído, excluída, eu quero buscar aqueles que vão me receber. E que vão me ajudar a vencer, seja uma ferida, seja uma dor, seja um complexo, seja um sentimento que veio, uma tristeza que veio, porque isso tem que ser honrado, cuidado, e nós como igreja queremos cuidar dessas questões. Então são vários aspectos em torno da questão panelinha que eu quero semear, que nós como igreja só cresçamos. Amém, irmão? Vencer, crescer, amadurecer, porque eu e você vamos encontrar isso em todo lugar. Quem de nós não chegou em um lugar e viu que ele não era tão bem aceito?
Senhor, eu vou embora para o resto da minha vida carregando, porque há 60 anos atrás eu cheguei naquele lugar e ninguém me recebeu, então eu nunca mais pisei os pés ali. Pronto, sou eu que estou carregando um peso o resto da vida. Ninguém mais está lembrando disso, ninguém mais está preocupado com isso, só eu que carregando aquelas pedras, aquelas coisas. Não, eu não quero ser assim, eu quero... Ou como Jesus disse, se eu chegar num lugar, eu devo dizer, paz seja convosco. É Jesus instruindo. Se porventura receberem a paz, todos terão paz. Aí Jesus diz assim, se não for recebido, sabe o que você faz? Recolha a paz. Olha a instrução de Jesus, 2000 anos atrás já enfrentava esses problemas. Se você chegou, você ministrou a paz, não foi recebido, não foi acolhido a paz, o que você faz? Me dá de volta a minha paz, porque eu vou seguir para outro canto em paz. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos batismos hoje. Nós vamos batizar algumas pessoas hoje. E esse é um dos frutos da vida em comunidade do corpo de Cristo, da igreja. E nós vamos ver na mídia, principalmente, cada vez mais a deteriorização dessa estrutura local chamada igreja, que vai se tornando uma estrutura de eventos, ou de coach, ou de entretenimento, mas a igreja de Jesus vai até o último segundo. Pode acontecer o que for ao redor, pode haver todo tipo de heresia, de problema, de coisa louca que a sociedade vai produzindo, ou que o maligno vai produzindo, mas tenha certeza de uma coisa, a igreja de Jesus vai até o último segundo antes da vinda dele. Haverá gente santa, temente ao Senhor, buscando a Jesus, testemunhando de Jesus, honrando a Jesus, até o último segundo antes da vinda de Cristo. E não importa o quanto o maligno tenha cirandado com esse século, a igreja vai estar presente. E um dos elementos mais visíveis da igreja presente é novos convertidos. Pessoas recebendo o reino de Deus, sendo batizadas. Ainda que exista na mídia ou em tantos lugares que o diabo está se cirandando, qualquer outra distorção acerca de batismos, de vida, de membresia, de igreja local, a igreja continua presente e haverá salvação, novo nascimento, entendimento do reino, vidas recebendo o evangelho, luz e sendo transformadas. Isso vai se desdobrando para as famílias, porque Deus vai começando a tocar assuntos crônicos, problemas, defeitos, buracos, questões graves na família de quem nasceu de novo, e o reino vai entrando em outras vidas também. Isso sempre haverá, e o testemunho público dessas transformações é o batismo. E hoje nós vamos ter batismo, porque a igreja continua aqui, irmão. Com todos os nossos defeitos ou dificuldades, ou com todos os desafios da sociedade, desse tempo pós-moderno, a igreja ainda está aqui. A igreja ainda está na terra. E todos saberão quando a igreja não estiver mais na terra. Todos saberão. Porque o Cordeiro Jesus Cristo descerá nas nuvens e haverá o arrebatamento, o encontro com Cristo nas nuvens, e nós seremos arrebatados, nós vamos para a eternidade. Isso não está longe de acontecer, irmão. Isso não está longe de acontecer. Mas enquanto a igreja estiver aqui, haverá novos convertidos, haverá batismo, haverá discipulado, haverá vidas transformadas, casamentos transformados, famílias sendo restauradas, e não importa se é na hora do leito da morte, não importa se é no último segundo, Deus vai salvando, Deus vai transformando, vai curando, porque esse é o propósito dele. E por isso ele fez o que ele fez na cruz do Calvário, de levar para si um povo exclusivamente seu, noiva, templo, igreja. E nós estamos vivendo isso.
Então nós vamos ter hoje ainda batismos, e essas pessoas virão aqui, e você verá essas pessoas sendo mergulhadas na água e levantadas da água. E o batismo proclama uma realidade espiritual. Eu morri com Cristo. Morri para mim mesmo, morri para a minha natureza corrompida, morri para o pecado, morri para o mundo, morri para Satanás, morri para a condenação eterna. Eu morri em Cristo Jesus, como Cristo morreu por nossos pecados. Eu morri nele, então, nele eu paguei pelos meus pecados. Em Jesus pagou pelos meus pecados, e nele meus pecados estão pagos. Em Cristo Jesus meus pecados estão pagos. Mas quando eu me levanto da água, eu estou declarando, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eu também ressuscito em Cristo Jesus. E agora eu vou viver uma vida nova. É cheia de desafios, não sou especial, não sou melhor do que ninguém. Estou vivendo as mesmas realidades naturais da vida terrena, as aflições da vida, mas agora em Cristo Jesus. Mas agora o Espírito Santo habita dentro de mim. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Batizar essas pessoas. Agora, quando nós trazemos essas pessoas ao altar, nós estamos declarando oferendas a Deus. Quando uma pessoa entende o Evangelho de Jesus Cristo, o real motivo de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, no meu lugar, e essas pessoas entregam suas vidas a Ele, nós entregamos nossas vidas a Jesus, nós estamos entregando. Nós estamos dando, nós estamos nos rendendo ao governo de Cristo e entregando nossas vidas a Deus. A entrega, o dar, é um elemento chave da vida humana. Dar é um elemento chave da vida humana. Entregar é um elemento chave do mundo espiritual e da nossa vida terrena. Não é só um conceito, mas é importante que a gente consolide esse conceito. E nos ajuda bastante a gente entender, Deus é a essência do dar. Deus eterno, perfeito, fonte e origem de todas as coisas. Deus soberano, onipresente, onisciente, onipotente, infinito, amor, puro amor. Deus, um ser que não tem outro igual a Ele, Deus. A fonte, a origem, até o ateu respira porque Deus o formou e lhe dá ar para respirar. Deus, esse ser não criado, mas eternamente Deus, Ele é a essência do dar. Faz parte do atributo, ou de atributos divinos, dar. Ser doador. Por isso que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque entre eles existe eternamente um elemento em intensa pulsação e fluxo que é amor. Porque Deus é amor. E amor diz respeito a dar, a trânsito, a fluxo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós poderíamos responder, o que é que Deus faz desde a eternidade, mesmo antes de tudo que existe existir? Deus é um ser único, suficiente, que vive em amor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus, como sendo a essência do dar, porque amor envolve dar, vem o versículo de João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Numa simples avaliação do texto, uma análise do texto, nós estamos entendendo que o Senhor coloca o dar como prova suficiente do amor.
Porque Deus amou, deu. O dar é a essência de quem é amor. O dar é a essência de Deus. Mas aí Ele nos criou. E Ele nos criou com muitos atributos dele e muitos atributos nossos, do ser criado por Deus. Um dos atributos nossos é o receber. Deus nos criou como a essência do receber. Deus nos fez para receber. Porque se Ele é a essência do dar, em seu mais puro e perfeito e eterno amor, Ele desejou ter pessoas a quem Ele pudesse dar. Por isso Ele fez a mim e a você como a essência do receber. É natural que toda a indústria do marketing, da publicidade, da propaganda, trabalhe com muita excelência como te levar a querer ganhar. Grátis, a palavra mágica, grátis. Compre um e ganhe outro, ganhar. Porque eu e você somos a essência. A indústria hoteleira descobriu isso, então agora eles têm os hotéis que são all inclusive. Você tem tudo pago, tudo incluído. Eu vou para um resort e eu vou receber, eu tenho tudo, eu ganho prêmios, campanhas, tudo que nos estimula ao que eu vou ganhar faz sucesso. Porque eu e você fomos criados como a essência do receber. Agora a gente entende com um pouco mais de facilidade egoísmo. É natural que eu e você sejamos egoístas. Porque se eu fui criado como a essência do receber, na corrupção do pecado, eu vou para o extremo do receber. Para mim, eu. Eu quero. É só para mim. Me dá. E numa família, grande parte dos problemas estão relacionados a egoísmo. Então, Senhor, é isso. Pela palavra fica claro entender tantas coisas dentro de mim, satisfação, angústia, depressão, ansiedade, às vezes uma revolta, uma ira. Por quê? Porque eu é que queria ganhar. Na discussão, no prêmio, no privilégio, nos benefícios, nos bens. A inveja, porque eu fui criado para ser alguém que recebe. E ele recebeu e eu não recebi. Isso nos ajuda a olhar para nós mesmos. Se a minha natureza corrompida, pecaminosa, carnal, que não é culpa dos meus pais, não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é culpa de Deus, não é culpa minha, é da natureza. Ela precisa ser tratada. E a Bíblia e a vida no corpo de Cristo é um compêndio poderoso, perfeito, de recursos para tratarmos nossa natureza pecaminosa. Crescermos, vencermos, encontrarmos lugar de harmonia no casamento, na família, no trabalho, conosco mesmo, não por um esforço pessoal, mas pela luz do Evangelho, do reino, das verdades de Deus. Então, Senhor, se eu mudar, muda tudo. Se eu mudar, muda tudo. Então não é o fulano que está querendo demais e me passou a perna e não pensou em mim e a pessoa fez isso. Não é ele, sou eu que tenho uma natureza também que enxergo tudo distorcido e que não enxergo os caminhos do Senhor. Mas aonde que o dar entra como chave? Porque dar está relacionado à palavra entregar.
E quando Deus coloca no meio do caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vem como o caminho, e no meio do caminho, Deus coloca uma cruz. E a cruz é renúncia. Quando Jesus disse, se você não tomar a cruz todos os dias e me seguir, não será meu discípulo, não pode entrar no reino de Deus. Tomar a cruz não é suportar aquele parente, não é suportar aquela pessoa, aquela situação, aquela condição, aquela casta. Não, tomar a cruz é renunciar. E aí a gente entende por que João Batista, Jesus, os discípulos e até hoje a igreja anuncia a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, mudar de rumo, renunciar, alterar. Senhor, eu preciso ir para um lugar de renúncia. Então, se eu usar isso como chave, qualquer assunto da minha casa hoje, da minha vida, casamento, sentimento, se eu entrar por um caminho de cruz, de renúncia, de entrega, de rendição, de dar, eu saio vitorioso? Sai, filho. Não é possível. Se eu fizer isso, aí que vão montar a mesa em mim. Se eu fizer isso, aí que vão me explorar mais ainda. Não, Senhor, eu não quero só me submeter a um artifício humano. Eu quero entrar num lugar que é a cruz de Cristo, tomar a cruz e seguir a Jesus como doador. Porque se o pecado me fez, na essência do receber, extremista, egoísta, briguento, lutando pelo que eu quero, sentindo mil coisas porque eu não tenho, Senhor, o Espírito Santo em mim me faz ser mais parecido com Deus, com Jesus, que é a essência do dar. Então eu começo a ser alguém que naturalmente dá. Naturalmente quer ajudar. Naturalmente, como a essência de Deus em uma mulher mãe, que está sempre pronta a abrir mão e dar. Eu quero esse elemento dentro de mim, Senhor. Eu quero ser uma pessoa pronta a dar. Por que eu tenho funcionários na minha empresa? Porque o Senhor está me dando a oportunidade de dar. Qual que é a luta da esquerda, do comunismo, do socialismo, nos séculos dos séculos, em todos esses séculos, em todas as culturas? É que ele é o que quer tomar e tem que distribuir. Porque todos nós fomos feitos para receber, e não é justo alguém não receber, mas em Deus todos nós nos tornamos quem vai dar. Então, não é o comunismo, não é o socialismo, é o reino de Deus. Então, eu que sou o patrão, eu que sou o chefe, eu começo a entender, eu estou aqui para distribuir, para dar, para abençoar, para que essas famílias, essas pessoas que cooperam, que colaboram, que trabalham junto comigo, também recebam, também cresçam. No sinal, não importa, Senhor, eu não vou dar um dinheiro, eu sei que essa pessoa é drogada, eu não vou dar, mas como eu posso dar? Na escola, estão pedindo ajuda, como eu posso dar? Minha vizinha, meu vizinho, meu colega de trabalho, meu parente, como eu posso? Não, para ele não, de jeito nenhum. A pessoa é assim, você viu que ele é egoísta? Não importa a pessoa. Eu quero ser alguém que está sempre pronto a dar. Eu quero viver experiências com Deus de entrega, de renúncia, entrega e doação. Eu vou fazer um outro curso, eu vou me aperfeiçoar, eu vou comprar um novo equipamento aqui para o meu trabalho e eu vou atender meus clientes melhor ainda do que eu atendo. Por quê? Não é porque eu quero receber, é porque eu quero dar. O receber vai ser fluxo natural de quem só aprimorou o seu modo de dar. Aonde na minha vida e na sua vida tem uma lacuna, um espaço vazio nas experiências do dar.
Ainda que eu e você não vejamos, evidentemente, assim, uma questão, um problema, uma lacuna, um vazio no dar, ainda que eu e você sejamos pessoas conscientes, eu sou sempre, Senhor, aonde eu posso crescer no dar. Eu quero ter da natureza divina todos os atributos possíveis, porque alguns atributos divinos não são comunicáveis. É atributo divino onipresença. Graças a Deus eu não tenho isso. Embora algumas pessoas queiram que a gente esteja em todo lugar. Mãe parece que tem o dom da onipresença e da onisciência. Sabe tudo, pode tudo, mexe com tudo, resolve tudo, é chamada para tudo, mas também não recebeu o atributo onipresença, onisciência, onipotência de Deus. Nós não recebemos isso. A internet e as mídias, elas propõem isso a nós, por isso a ansiedade, angústia, depressão, correria, desespero, frustração, porque a internet propõe isso. Eu e você estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, sabermos de todo mundo ao mesmo tempo, sabendo de tudo, e a gente continua, falando, sabendo de tudo. Eu não tinha que saber disso, eu não tinha que ouvir isso, eu não tinha que ver isso, mas a gente vai... Mas nós não fomos criados para receber o atributo divino de onipresença, ou onipotência, ou onisciência. São atributos incomunicáveis. Mas Deus nos compartilhou um atributo comunicável, como, por exemplo, o da fala. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus a Moisés, fala aos filhos. Deus instrui, Moisés, o seu jeito de cuidar desse povo vai ser o mesmo que eu estou cuidando, pela palavra. Porque pela palavra todas as coisas podem existir. Então eu quero que você receba esse atributo de também pela palavra gerar coisas. Por isso Deus deu ao homem um atributo comunicável da fala. Somos o único ser criado por Deus. Toda a natureza, nem o papagaio fala, ele só imita sons. Eu e você pensamos e expressamos. Mas Deus comunicou também o seu atributo do dar. Mas eu não tenho. Então ele diz assim, Deus dá sementes a quem semeia. Eu não preciso nunca colocar um empecilho na minha vida para ser alguém sempre que oferta, que dá, que generosamente ajuda, abençoa, dizendo, eu não tenho. Eu não tenho, mas o meu Senhor tem. E se eu quiser ser igual a Ele, Ele vai encontrar em mim um canal para ser quem Ele é, doador talvez dos filhos, talvez dos familiares, talvez de um pobre no sinal. Deus vai ser o doador porque eu decidi ser igual a Ele nessa terra. Então Ele encontrou em mim um canal por onde flui quem Deus é, doador. Agora imagina que não vai faltar sementes para mim, não vai faltar recursos para mim, se eu for uma pessoa pronta a dar. A quem eu posso ajudar? Mas você viu que aquela pessoa é miserável, é ordinária, aquela pessoa é má, é cruel, aquela pessoa, se pudesse, ela engolia todo mundo, ela não ajudou ninguém aqui, ela não fez nada, pelo contrário, ela prejudicou todo mundo assim. Ainda assim, eu posso fazer fluir para cima dela um espírito contrário ao espírito maligno que domina essa vida. Sendo doador, eu quero depositar, ainda que seja brasas vivas sobre sua cabeça. Eu quero ser alguém que vai pôr luz no meio daquelas trevas. Eu quero ser alguém pronto a servir, a dar. Primeira coisa que eu quero pedir a você que pense. Quem na sua realidade de vida, sua família, você não daria? Ah, pastor, sinto muito, olha, é linda essa palavra, mas
Sinceramente, já tem anos, pastor, tem anos, e não muda, não importa. Senhor, quem à minha volta não merece, não merece. E o Senhor pode me usar para derramar sobre ela alguma coisa que vai transformar. Porque o que é que nós temos que não tenha vindo de Deus? Quem cuidou de mim quando eu nasci? Quem me alimentou quando eu crescia e não tinha como comprar alimento? Quem me vestiu? Quando eu pude ir para a escola, quem me ensinou fui eu mesmo? Quando me abriram a primeira oportunidade de emprego, quem me deu fui eu mesmo? Quando eu recebi salário, veio de quem o recurso? Veio de mim mesmo? Quando eu respiro, vem de quem esse ar que eu respiro? Fui eu que produzi? Quando eu estou precisando de uma informação em alguma esquina da vida, ou quando eu preciso de socorro, quando eu preciso acordar de manhã com saúde, vem de mim mesmo ou vem de fora? Há uma fonte inesgotável que supre a tudo e supre a todos, e vem de fora. E se eu não tivesse recebido de alguém pronto a dar, eu não estaria nem vivo. Quantas pessoas à minha volta, Senhor, podem ser alvo do dar e ter a vida transformada? Quanto em mim, Senhor, vai ser transformado? Porque ao invés de eu me nutrir só do que eu tenho, penso e acho e quero e sinto, eu começo a me nutrir de algo que desce do trono, desce de Deus, desce da luz, vem da graça. E vai passar para o outro, mas não deixa como uma manilha de barro de ser absorvido por mim. Eu quero isso, Senhor. Eu quero me tornar uma pessoa. E leia comigo o texto bíblico que está em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer, dar, entregar sacrifícios. Essa palavra sacrifício, ela foi deturpada por causa das trevas. Então tem a ideia de sacrifício, de uma oferenda, mas para as trevas, cobra, exige, ordena, impõe. Mas a palavra sacrifício na Bíblia, em toda a realidade do Evangelho e do Reino de Deus, diz respeito à entrega própria. Eu decido me entregar. Isaac decidiu se entregar ao que Deus havia ordenado a seu pai Abraão. Ele era um menino que podia ir embora, não quer saber disso não, pai. Mas ele, deitado, pai, por que o senhor está me amarrando? Pai, cadê a lenha? Cadê o cordeiro? O senhor providenciará. Pai, cadê o senhor? Filho, é você o cordeiro. É você a oferenda. Isaac se entregou como símbolo profético do que Jesus haveria de fazer e fez na cruz do Calvário. O sacrifício diz respeito à entrega. Ainda podemos aproveitar um pedacinho da ideia que temos de sacrifício. Assim, o meu esforço, o meu empenho. Senhor, mas não é que o meu esforço tem esse valor todo, não. Mas vai me custar alguma coisa. Não é sobra. Mas eu vou entregar. Eu não sei como entregar minha ansiedade, mas eu vou entregar minha ansiedade.
Como eu não sou uma pessoa muito hábil em dar, eu fico retendo a ansiedade. Nada que alguém fale, nada que alguém ajude, nada que Deus mesmo faça, me livra de, no dia seguinte, estar de novo ansioso. Eu acho que eu vou resolver, Eu fico nervoso, e daí a pouco já é frustrado com a vida, daqui a pouco já chutei o balde, porque eu não entrego. Eu preciso aprender a ser alguém que entrega. E aí vem o Senhor e diz assim: ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Eu quero aprender a ser fiel no pouco. Eu quero aprender a ser alguém que dá no pouco. Eu não quero nunca ficar... porque eu lembro quando nós casamos, eu não sei o quê. Eu dei um dinheiro para sua mãe, para não sei o quê, e nunca vi esse... Eu me arrependo que eu te ajudei, porque eu ajudei falando. A vida inteira o sujeito se lembra de muito fato, muita coisa, de dívida de alguém, de problema, de atrito, porque o outro não pediu desculpa, porque o outro não olhou nos olhos, porque o outro não levou, não convidou para o aniversário. A vida inteira não entrega nunca. Fica cheio de amarra, cheio de coisa. Mas fulano não vou lá não, porque fulano é assim. Mas como mas uns anos atrás, a vida inteira, às vezes coisa que aconteceu ontem, a vida inteira só acumulando. Você já assistiu algum documentário, só acumuladores. Olha aquilo que acontece na vida de uma pessoa que só acumula. O Mar Morto, lá em Israel, 400 metros abaixo do nível do mar, ele não dá água para ninguém, ele só recebe. Por isso é chamado, e é real, ele é um mar morto. Pessoas são assim. Só recebem. Só para si. Senhor, eu quero me tornar alguém que aprende a dar, com pequenas aulas práticas do dar. Porque essas pequenas aulas práticas do dar vai me permitir também entregar com mais facilidade meus azedos. Vai me permitir entregar com mais facilidade minhas mãos, minha voz, minha canção, o louvor, e dar a Ti louvor e honra, ainda que as coisas não estejam boas à minha volta, ainda que eu esteja, Senhor, numa mesa na frente dos meus inimigos, o Senhor vai me levar a entregar louvor, culto. Eu quero aprender com pequenas aulas práticas, me tornar uma pessoa que entrega, que dá. Seja entregar as angústias, as frustrações, os temores, seja entregar a história corrompida, estragada, do casamento, da vida, das pessoas que fizeram algo contra, entregar no teu altar. Eu quero passar a entregar no altar. Eu quero aprender a ser uma pessoa que tem habilidade no entregar, no dar. Eu quero ser esse sacerdote. Todo sacerdote se apresenta dia após dia no exercício do sacrifício sagrado, do serviço sagrado, oferecendo, dando. O texto de Hebreus ele ainda diz assim: essas coisas não têm a ver com remoção de pecados. Mas remoção de pecados tem a ver com dar. Porque confessar é dar. Eu estou entregando. Eu estou pondo luz, eu estou dando. Outro texto que quero ler com você, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, Paulo está escrevendo à igreja em Roma, aos irmãos cristãos em Roma, e ele diz, pelas misericórdias de Deus, apresentem o mundo físico, o vosso corpo, a dimensão material de vocês, apresentem ao Senhor. Entrega ao Senhor. Você já pediu um pirulito para uma criança? Deixa eu ver seu pirulito. Tem algumas que entregam. Tem outras que não. E tem algumas que faz como a gente. Ah, Senhor, Às vezes é no casamento, não vou falar se é a mulher ou se é o marido, não vou definir. No casamento, só isso é o suficiente.
Eu vou resolver isso. E aí, que é aquilo? Já fez? Eu vou resolver. Mas já fez? Mas não entrega nunca, não descansa nunca. Senhor, eu não quero ser uma pessoa que vem para o altar do Senhor, vem para o culto do Senhor, e eu estou entregando minha vida, Senhor, eu só conheço, mas não, deixa comigo. No dia seguinte eu peguei de novo. Amanhã, segunda-feira, eu estou de novo desesperado, preocupado, correndo atrás, e uso os recursos, e os recursos que eu uso acabam piorando mais ainda as coisas. Senhor, eu quero aprender a ser alguém que entrega no teu altar. Isso não tem a ver com salvação, não tem a ver com perdão de pecados, mas tem a ver com sacrifício, oferenda, culto. Eu quero me tornar alguém que entrega, Senhor. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que é racional? Faz sentido. Há uma lógica. Eu fui criado com a essência do receber. Mas cada vez que eu me torno mais parecido com Jesus, eu me torno mais a essência do dar. Por isso eu posso receber sementes para dar sementes. Por isso eu posso receber perdão, porque eu vou dar perdão. Por isso eu posso dar perdão a quem nem merece, segundo a minha ótica, porque eu recebi perdão. Por isso na casa, na família, no trabalho, o patrão, a pessoa que arrasou com a minha vida, não importa, alguns que a gente ouve histórias e até admira, matou. Mas o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, as pessoas à volta, perdoam. Como pode isso? É incompreensível. Não, é possível, porque o fruto do Espírito é amor, é fé, é alegria, é longanimidade, é bondade, é mansidão. Em qual área da sua vida, da sua história, hoje, pulsando agora, amanhã, segunda-feira, se você entrar com uma mudança transformadora do reino, com a chave do dar, você vai experimentar algo sobrenatural de Deus. Eu estava caminhando em torno de uma lagoa, tão linda aquela lagoa. Sempre que eu vou naquela cidade, eu gosto de ir naquele lugar. E num determinado momento, a lagoa é muito grande, o percurso de caminhada é muito bonito, e você não tem muita noção do tamanho da lagoa, mas num determinado momento eu vi, no meio das folhagens bonitas, eu vi o lugar onde é o escoadouro. E aquela água corre e vai para o restante da cidade. E o Espírito Santo me parou naquele lugar. E o Espírito Santo falou comigo, preste atenção. E eu parei a caminhada e fiquei olhando aquele escoadouro. E o Espírito Santo falando comigo, na minha mente, pensamentos vindo da parte de Deus. Eu posso encher lá na outra ponta. Você vai dar a volta e você vai chegar na outra ponta lá. E eu vou te mostrar onde entra o ribeiro que faz esse lago existir. Mas você está vendo aqui, nessa ponta de cá, tem um escoadouro. Eu só posso fazer a água chegar lá do outro lado, porque esse escoadouro está funcionando. Se esse escoadouro fechar, isso aqui alaga e vai inundar essas casas todas aqui à volta. Então eu vou ter que segurar a fonte da água. Sóstenes, eu seguro as coisas que você me pede, porque ainda não tenho escoadouros suficientes na sua vida. Pode continuar me pedindo o resto da vida, você não vai receber, porque vai causar um dano gigantesco. Então eu tenho que fechar a torneira que enche. Mas para quem semeia, haverá abundância de sementes. Nessa manhã, algumas pessoas estão entregando a vida a Jesus. Pelo ato do batismo, estão publicando isso. Todos os cultos. E nessa manhã nós já fizemos isso. A gente vem aqui com os músicos, com os irmãos que nos ajudam a criar alguns elementos tão importantes da música, da melodia, da harmonia, do ritmo. E nós estamos entregando ao Senhor
Não pode ser só cantar uma música que eu gosto automaticamente. Não pode ser eu chegar aqui a qualquer hora do culto, do jeito que está, e eu só vim. Não pode, Senhor. Eu quero dar. Eu quero dar honra, eu quero dar louvor. Quando eu aplaudo, não é porque alguém puxou uma palma, porque já é no automático. Não, Senhor, eu quero dar aplausos ao Senhor. Eu quero que flua de dentro de mim o som desse aplauso. Eu quero cantar essas letras, essas melodias. Eu quero dar louvor, honra, glória ao Senhor com música. Eu quero dar ao Senhor, quando eu sair desse auditório, meu tempo, minha agenda, minha inteligência, meu conhecimento, meus recursos. Eu quero servir as pessoas, eu quero servir ao Senhor. Eu quero viver uma semana em que eu não vou crescer em tais e tais coisas porque eu vou ganhar mais dinheiro. Não, eu não quero ser assim. Eu vou crescer porque eu vou servir mais pessoas. Eu vou servir num nível de excelência muito maior. Eu vou servir pelo mesmo preço, com uma qualidade absurdamente maior, porque eu vou crescer, eu vou ser o melhor, Senhor, em dar. O que virá de mais sementes colhidas é natural, Senhor. Mas eu quero me tornar alguém mais parecido com o Senhor. Essência do dar. Eu sou um sacerdote, Senhor. E um sacerdote é quem traz no altar oferendas. A palavra do Senhor nos diz, e eu vou compartilhar isso em outra circunstância com você. A palavra do Senhor nos mostra que existem ofertas distintas. Oferta de holocausto é símbolo de entrega total. Eu estou dando uma oferta, e eles traziam as ofertas aos sacerdotes como símbolo de entrega total. Eu estou exercitando em pequenas aulas pessoais do dar uma oferta que me faz expressar entrega total. Havia, e ainda há, na palavra do Senhor, uma oferta chamada oferta de manjares. É uma oferta de gratidão pela provisão. Senhor, eu estou separando uma porção de oferta só para dizer no altar do Senhor, eu sou grato pela provisão do Senhor. Senhor, não tem mais todo aquele legalismo, toda aquela liturgia do Antigo Testamento, mas tem na minha vida, no meu coração, diante do teu altar, eu estou entregando ao Senhor uma oferta que expressa: o Senhor tem suprido, o Senhor tem me dado. Há uma oferta também em estudo que se chama oferta pacífica. Senhor, eu estou entregando uma oferta ao Senhor para dizer, eu quero ter comunhão com o Senhor. Me interessa ter comunhão contigo. Deus, eu priorizo ter comunhão com o Senhor, então eu estou te trazendo uma oferta. De forma tão simplória, eu poderia pensar, os vizinhos chegaram, e minha esposa fez um bolo gostoso, e nós fomos lá, batemos na porta deles, e entregamos uma oferta, um bolo, e com isso nós dissemos a eles, vocês são bem-vindos, nós queremos ter comunhão. Senhor, é por isso que eu te entrego ofertas. Há uma oferta na palavra do Senhor que diz respeito à oferta do pecado. Eu não tenho que entregar nenhuma oferta pelo pecado, mas eu entrego minha vida. O Senhor se fez oferta pelo meu pecado. Então, eu entrego a minha vida, Senhor. É por isso que eu quero orar. É por isso que eu quero estudar a palavra. É por isso que eu quero me aprofundar nas Escrituras. Há uma oferta chamada oferta pela culpa. Há uma oferta chamada oferta de primícias. Há uma oferta que é uma oferta distinta que a Bíblia chama de dízimo. Estou entregando a 10ª parte, porque eu reconheço que tudo que tenho, que sou, que recebo, vem do Senhor. E o Senhor disse na tua palavra que o modo de eu declarar, registrar isso no mundo espiritual é trazendo no altar dízimos e ofertas. Há uma oferta que se chama oferta de Yom Kippur. Há uma oferta chamada libação. E eu vou dar a você a oportunidade de estudar cada uma dessas ofertas. Mas nessa manhã, a oportunidade que nós temos é dizer, Senhor, eu quero renovar no teu altar minhas pequenas aulas semanais de ofertar.
A igreja tem 20 anos. Vamos completar 21 anos. Todos os recursos que nós precisamos, o Senhor trouxe. E não trouxe porque fulano, cicrano entrega dízimos e ofertas. Trouxe porque o Senhor é quem sustenta. E você nunca nos viu e nunca vai nos ver prometendo a você milagres e mágicas se você der. Mas você vai nos ver ensinando por que nós damos. O nosso culto precisa ser um culto racional. Eu entendi por que eu vou me tornar uma pessoa doadora. Atributo divino. Eu entendi por que o Senhor vai me dar mais e o meu lago vai se expandir com água que jorra, não água parada. Eu entendi por que eu decido, em qualquer circunstância, ser fiel dizimista. E Senhor, se eu não sou até aqui, hoje eu estou abrindo essa comporta e vai jorrar. Senhor, eu tenho 1000 explicações por que eu não dou no sinal, por que eu não dou para pobre, por que eu não dou para esses meninos que estão por que eu não dou para essa mãe que está carregando a criança, por que eu não dou para esse pai que está carregando essa criança, ele devia ter posto na escola. Eu não quero saber, eu quero ser uma pessoa que vai buscar conhecer como eu posso servir. E as minhas pequenas aulas, Senhor, para ser fiel no pouco, eu quero ir para o culto, te dar louvor. Eu quero durante a semana, diante das pessoas, te dar louvor. Eu quero estudar a palavra, te dando meu coração. Eu quero nessa manhã me batizar, dizendo, eu me dou a ti, eu me entrego a ti. Eu quero renovar no teu altar, nesse culto, nessa manhã, Senhor, um padrão, um parâmetro de vida de eu sou semelhante ao Senhor. Fui feito à imagem de Deus, então eu quero ser doador. E eu fui feito a essência do receber. O Senhor vai continuar dando sementes a quem semeia. Fecha os teus olhos.